Olá a todos, obrigada pela vossa atenção. Bem-vindos ao Conversas Cá de Casa, um podcast destinado aqui a alguns assuntos relacionados com o imobiliário. Hoje estamos aqui num espaço maravilhoso que aproveitamos para agradecer ao município de Pinhel ter-nos disponibilizado a Biblioteca Municipal para o efeito. Porquê? Porque basicamente eu hoje tenho aqui uma convidada muito especial, uma convidada com uma notoriedade incrível. Eu vou já apresentá-la. Ela é a Joana Correia Saraiva, é arquiteta, curadora de arte, artista plástica e empresária em nome individual há mais de 10 anos. Profissões que exerce a par de tantas outras funções que possui no âmbito cultural, artístico, social e também no imobiliário. Licenciada e com mestrado em Arquitetura pela Universidade do Porto, pós-graduação em Curadoria História de Arte pela Universidade das Belas Artes de Lisboa e após ter trabalhado em gabinetes no Porto e Viseu, abriu em 2013 uma galeria de arte do seu próprio gabinete de arquitetura na cidade de Pinhel. Portanto, com o intuito de dinamizar e divulgar a arte e a arquitetura no interior do nosso país, desde essa data desenvolveu inúmeros projetos de norte a sul do país, desde habitações, equipamentos, espaços públicos, construções de raiz, requalificações e reabilitações e atualmente exerce funções de arquitetura e obras públicas no município de Pinhel, podendo ser destacadas aqui alguns feitos, algumas obras giríssimas, como o Mirador da Faia, o Posto de Turismo e, por exemplo, este edifício em que nos encontramos, que é a Biblioteca Municipal de Pinhel. Portanto, Joana, obrigada por ter aceito este convite. Este também é um projeto nosso muito recente e o objetivo é mesmo dar voz a profissionais na área do imobiliário. Então, obrigada. Joana, antes de arrancarmos aqui para algumas questões mais particulares, a minha primeira questão é: como é que a Joana chega a esta área do imobiliário? Bom dia, Sara, obrigada. Obrigada pelo convite, bem-vinda a Pinhel. Obrigada. Portanto, eu chego a esta área do imobiliário já vem desde a minha infância, muito influenciada pelo meu avô materno, que sempre esteve na área da criatividade, de projeto, de ideias inovadoras, sempre na área do comércio e edifícios. Portanto, ele via um terreno, um edifício, comprava, alterava. Eu acho que foi... Bebeu aí essa inspiração. Exatamente. E foi por isso que depois segui arquitetura e hoje em dia faço arquitetura, como a Sara disse muito bem, arquitetura, artes plásticas, mas também na parte do imobiliário, que eu acho que é importantíssimo, e o tema que nos traz hoje aqui, que é a reabilitação, não é? Que é podermos trabalhar dentro dos edifícios que já existem. Porque isto é, na minha opinião, é um ápice da criatividade, que é olharmos para algo que a carecer de um benefício e remodelar e recriar e dar uma nova vida aproveitando aquilo que existe. E já vamos falar um bocadinho mais à frente. O tema hoje, para o qual foi convidada, é mesmo para falarmos aqui um bocadinho sobre um tema que nos é já bastante comum a todos, que acaba por ser aqui a reabilitação urbana. E quando eu penso em reabilitação urbana, e por aquilo que eu andei a tentar estudar um bocadinho, existem aqui muitas particularidades, muitos conceitos, muitas vertentes desta área ser estudada, mas aquilo que me remete logo aos meus preconceitos é um centro urbano que, ao longo da história, as povoações foram ali criando e edificando à revelia e sem nenhum ordenamento, e que hoje acabamos por ter centros históricos, zonas
com algum amontoado, de forma mais desordenada, núcleos sociais, e que a reabilitação urbana acaba por vir aqui dar algum regulamento àquilo que foi criado sem ele. Então, aquilo que eu queria perguntar, e aproveitava para perguntar já aqui à Joana, é como é que vê este desafio da reabilitação urbana, neste conceito? O que é que era expectável? Porque é que a reabilitação, em termos de regulamento, vem fazer aqui, nestes centros urbanos? A reabilitação urbana e reabilitação urbana é fazermos uma reabilitação de vários edifícios, não é? Todos adjacentes uns aos outros, e reabilitação de edificado de um edifício é fazer a reabilitação de um só edifício. A reabilitação urbana é importantíssima nos centros históricos, e isso acontece felizmente aqui no município de Pinhel, está a acontecer também noutros municípios, porque ao contrário das construções de raiz que podemos fazer nas periferias, temos legislação própria para isso, não é? Fazemos edifícios, construção de raiz, são desafiadores, mas não tanto. A reabilitação urbana e a reabilitação de cada edifício em si é extremamente desafia-nos enquanto profissionais, eu enquanto arquiteta, mas também aos próprios municípios. Na parte da legislação, há muitas vantagens. Por exemplo, para os investidores, quer particulares, quer investidores públicos. Porquê? Há uma legislação em que, por exemplo, o IMI, há a isenção de IMI nos primeiros anos. Também a parte dos 6% de IVA, também... Portanto, a reabilitação urbana, quando pensada e concebida por um investidor, acaba por ter determinados benefícios, inclusivamente claro que sim, fiscais. Exatamente, e mais valias. Para nós, profissionais, é mais desafiador, mas também muito mais estimulante, porque nós pegamos num edifício pré-existente, num edifício que já existe, onde antigamente havia uma cozinha pequeníssima, onde havia quartos com dimensões mesmo reduzidas, que hoje em dia, perante a legislação, nem sequer é possível. Hoje não cabe uma cama. Não cabe uma cama, exatamente. Então, se formos ver... Sim, e então o nosso desafio é precisamente, com o conforto que nós queremos hoje em dia, para nós e para os nossos clientes, não é? Sejam clientes privados, públicos, é conseguirmos articular os novos programas e as novas funções. Por exemplo, este edifício onde nos encontramos era uma habitação, eram 2 habitações, que são 2 edifícios adjacentes um ao outro. O que é que nós tivemos que fazer? No primeiro edifício, muito mais histórico, mantivemos a parte da história, que é essa parte que é muito, muito interessante. De preservar. De preservar. Na reabilitação, sempre que pegamos num edifício ou num grupo de edifícios, que é a tal reabilitação urbana, temos que preservar sempre o máximo possível do pré-existente. Essa era uma das questões que eu tinha para lhe fazer, basicamente, que é quando a Joana olha para um edifício que careça de ser intervencionado, no sentido de melhorar e de acautelar em termos de segurança aquele edifício, abrangida a intervenção por toda a regulamentação que obriga, aos olhos de uma arquiteta, quais é que são as primeiras coisas que vê quando olha para um edifício desses? Assim que chega ao edifício é sentir o espaço. Depois é estudá-lo, porque nós não podemos chegar a um espaço e eu gostava imenso de fazer isto e aquilo, temos que estudar a história. Isso apetece. Não, eu aqui fiz isto. Sim, exato. E acontece. Okay. Mas temos que analisar, porque nós não estamos a criar um edifício de raiz. Temos que analisar a história do edifício, a história e a parte construtiva. Tudo o que nós pudermos manter a nível construtivo, paredes estruturais, a escadaria de pedra, por exemplo, que existe imenso em edifícios antigos, manter colunas de pedra, nós mantemos. A partir daí, é também inserir, porque nós estamos, nós estamos em 2024, é inserirmos o conforto e a parte construtiva dos tempos de hoje. Sim. Por exemplo, neste edifício conseguimos ver que, como não existiam pilares,
nós conseguimos, com os pilares metálicos que não ferem certo. a imagem, não é? Temos aqui um open space com a estrutura necessária e respeitamos totalmente os critérios de segurança e tudo a legislação. Luminosidade, inclusivamente. Claro. Temos aqui um espaço maravilhoso. Posso dar um pormenor relativamente à luminosidade, que acho que é extremamente importante na reabilitação. Neste edifício, por exemplo, havia 7 claraboias que faziam parte da história do edifício. São estes pormenores na reabilitação que são muito, muito importantes. Não podemos manter as 7 claraboias com a iluminação, nós chamamos zenital, que é a iluminação superior, porque já não dava, estavam completamente danificadas. Então, como memória a essas 7 claraboias, criámos uma claraboia de grandes dimensões que permite iluminar o edifício todo. Vai buscar a memória do edifício antigo e podemos dar o conforto que hoje em dia precisamos. Este edifício, efetivamente, tem aqui particularidades muito ímpares, que carece de um aplauso pela concepção. Uma das questões que eu também tinha para lhe fazer era um investidor que procura fazer um investimento, que anda à procura de um imóvel do ponto de vista da rentabilidade, porque o investidor também tem sempre essa particularidade. Qual é que é o primeiro passo em perceber o que é que tem que perceber do foro da reabilitação urbana para decidir o seu investimento, em termos de localização, em termos de legislação? O que é que podemos dizer a esse investidor? Que cautelas é que deve ter? Há vários passos. O primeiro, por exemplo, pode-se dirigir ao município em causa, aqui ao município de Pinhel, para perceber onde pode investir dentro do centro histórico, não é? Outro passo que eu acho que é muito importante é dirigir-se à área do imobiliário, que também vai ter profissionais como a Sara, não é? Obrigada. Profissionais competentes que vão ajudar, vão fazer essa pesquisa pelo próprio cliente, pelo próprio particular, ou não só, pode ser também uma entidade pública que pode ter ajuda na parte da área do imobiliário. E a partir daí, por exemplo, a Sara, a dar apoio, não é, a um cliente, pode-se dirigir ao município, ver qual é o edifício ou o conjunto de edifícios que estão ali no foco, não é? Sim, sim. Para também haver o que eu acho que pode ser muito interessante. Por exemplo, o município aqui de Pinhel já reabilitou vários espaços como este, o posto-turismo, imensos. E era interessante construir ou reabilitar um conjunto de edifícios. E a Sara pode precisamente dar essa ajuda aos clientes, não é? E fazer-se um todo. E assim, sim, consegue-se trazer pessoas, dar vida aos centros históricos, que acho que é maravilhoso, em vez de se construir sempre nas periferias, devolver a vida aos centros históricos. E para os investidores, aqui também falo um bocadinho como investidora, como a Sara sabe, na parte do imobiliário, é uma mais-valia, porque as casas, se formos ver, são acessíveis, são de compra acessível. A construção em si também não tem valores muito grandes e é muito interessante pegar em 2 ou 3 casas e reabilitar 2 ou 3 casas, para mim. E penso que a Sara pode também apoiar. Se me permite interromper, eu conheci a Joana de forma mais próxima, na visita a um imóvel. Exato. Foi uma visita deliciosa, porque precisamente a Joana mostrou-nos, além daquilo que era visível a olhos nus, conseguiu mostrar-me o futuro. Então, e depois, para mim, que para além de estar no imobiliário, tenho uma apetência em visionar coisas e de me projetar no futuro, consegui ver aqueles espaços, aquela requalificação daquele espaço, aquela reabilitação que iria ser feita e eu, uau, é mesmo isto. Eu digo assim, é muito diferente fazer uma visita a um imóvel, a um edifício,
como arquiteta, porque ela consegue quase fazer-me aqui um desenho virtual do que é que vai acontecer ali. Mas isso acontece, e acho que aqui o desafio, e que nem toda a gente tem esta apetência, é de conseguir ver um novo naquilo que muitas vezes está devoluto, que está acabado, que está em desuso, que está em risco até do ponto de vista da segurança, para além dos desafios todos, que muitas vezes é a propriedade privada, que na volta são 52 herdeiros, é um desafio também da autarquia. É um desafio bastante grande, bastante. E aqui, por exemplo, e a Sara começámos esta conversa por referir precisamente isso. Nós, ao fazermos a intervenção num centro histórico, antigamente não existia legislação. As pessoas construíam onde queriam, por cima das muralhas, porque acredito, claro que não fariam isso por mal, era falta de conhecimento mesmo, Sim. porque não se dava tanto valor ao património como damos felizmente hoje em dia. E o município, os vários municípios, mas o município de Pinhel também está a fazer um trabalho maravilhoso nesse sentido. Já abrimos as muralhas, já podem ser visitadas, limpamos, é o termo, limpamos as muralhas dessas habitações ilegais sem prejudicar as pessoas, sem prejudicar quem habita nos centros históricos. E penso que tanto o município como os investidores privados é nesse sentido que têm que avançar e até em conjunto. Eu acho que a parte interessante também é trabalhar-se sempre em conjunto, os privados pedirem auxílio ao município, os municípios auxiliarem os privados, os investidores, porque todos têm a ganhar com isso, é o desenvolvimento global. Depois, uma outra questão que me suscita aqui é, quando nós pegamos numa reabilitação, além dos benefícios fiscais, também existem alguma dispensa de algumas especialidades que estamos a falar já de projeto mesmo, de um projeto de licenciamento e de reconstrução. Existem alguns cadernos de especialidades que acabam por ser dispensados, não sei se é o termo e se é mesmo assim. Era a percepção que eu tinha de algumas coisas que eu também já fui acompanhando aqui no meu percurso profissional. E acaba por ser mais fácil, ou seja, uma cozinha que não tenha determinadas especificidades, uma casa de banho mais acondicionada, que hoje em dia é um desafio, porque do ponto de vista habitacional, se calhar, hoje em dia, aquilo não faz muito sentido para uma habitação própria permanente, mas se for em termos de alojamento local, para alguém que pernoite uma noite, 2 noites, que esteja de passagem, se calhar entrar num espaço mais acondicionado, mais tradicional, com alguns traços daquilo que foi uma utilização anterior daquele espaço, pode fazer sentido porque acaba por ser uma experiência. Então, para esses espaços, a regulamentação que existe é mais benéfica ou mais leve, do ponto de vista de um projeto de legalização, inclusivamente no aproveitamento desse espaço e daquilo que é possível fazer ali, que sai um bocadinho fora de uma construção nova. Não é? Portanto, temos aqui esse desafio do ponto de vista da funcionalidade que é alocada a esses espaços. Sim, numa reabilitação a burocracia, chamemos-lhe assim. Mesmo assim? Sim, não é tão exigente, precisamente por causa das especialidades. O projeto de arquitetura é sempre necessário, é a mesma situação, as especialidades não, mas mesmo no projeto de arquitetura, estou-me a lembrar, também não é como numa construção de raiz. Embora o Simplex, agora em janeiro de 2024, nos tenha trazido alguma simplicidade mesmo nas construções de raiz, mas numa reabilitação, como nós temos que respeitar parte das pré-existências, logo a legislação não nos podia obrigar a fazer um WC com X metros quadrados, um quarto com X metros quadrados, porque senão não se poderiam reabilitar edifícios, uma vez que as dimensões são sempre muito mais pequenas.
Sim, por isso a legislação é muito mais simples. Acondicionando a utilização por pessoas de mobilidade reduzida, já obriga a condicionalismos muito mas maiores. nós conseguimos sempre, por exemplo, neste edifício, que era bastante, foi um desafio, foi um desafio para pessoas com mobilidade reduzida, que é importantíssimo, têm que, e defendo isso a 100% desde o primeiro dia, uma pessoa de cadeira de rodas, uma pessoa de muletas, tem o direito de chegar a todos os espaços como todas as outras pessoas. E aqui foi um desafio, como é que vamos inserir aqui um elevador, neste caso. Nós vamos passar algumas imagens, até de algumas particularidades deste edifício, porque interessa-nos também dar um exemplo, aproveitamos o espaço para dar um exemplo daquilo que é um aproveitamento de um edifício destes. Ótimo. E acho que vai ser proveitoso para quem nos está a ouvir lá em casa também. Ótimo. Portanto, então, vão poder ver essa situação do elevador, em que nós tínhamos no edifício pré-existente portas com ombreiras de pedra de 70 centímetros, muito larga, e nós conseguimos adaptar o elevador dentro dessas estruturas para realmente as pessoas de acessibilidade reduzida poderem ter acesso a todo o edifício. É importantíssimo, independentemente da dimensão do edifício. Agora estamos a falar de obras públicas, por exemplo, o posto de turismo é um edifício pequeníssimo, mas que foi muito importante inserir-se também um pequeno elevador para poder chegar aos vários pisos. Em área mais privada, mais particular, em centro histórico, por exemplo, um investidor privado já não é obrigado a essa situação. Atenção, claro que é importantíssimo, claro que temos que, por exemplo, no turismo, num alojamento local, a lei exige aqui uma percentagem, e a Sara viu num imóvel que fomos visitar, em que havia vários quartos, potencial para vários quartos, mas no resto do chão sempre reservado a pessoas com mobilidade reduzida. E nas reabilitações conseguimos sempre fazer isso, ou com uma cadeira para subir as escadas, se existirem escadas. Já existe muito equipamento, por isso não é que esse fator não seja uma proibição do investimento. Não, porque já temos muitas possibilidades. Já existem outras possibilidades. Sim. Portanto, uma reabilitação urbana não é simplesmente deitar tudo abaixo, é preservar um máximo. Sem dúvida. Que dá para aproveitar, não é? Para manter ali aqueles traços originais, porque nós temos centros históricos, ainda assim, aquele tecido é bastante bonito. É bastante interessante, às vezes com uma escadaria, um alpendre em cima da escadaria do vizinho, não interessa, mas acaba por nos levar para um postal quase mais real. E nós temos em Portugal, inclusivamente em Pinhel, temos tecidos urbanos nos centros históricos que são autênticos postais. E esta questão acaba por me levar aqui um bocadinho para onde é que nós caminhamos em termos de reabilitação urbana, qual é que é o futuro, o que era preciso acontecer para não existir necessidade de uma legislação aplicável à reabilitação urbana? Eu acho que já estamos num bom caminho do que é preciso, já estamos a fazer um bom trabalho a nível nacional, a nível local, no interior do país, que temos centros históricos maravilhosos. E penso que o fator está no que eu mencionei há bocadinho, que é precisamente esta sinergia entre municípios e investidores privados. É interessantíssimo os investidores privados virem para os centros históricos. É uma mais-valia para eles também. Eu vejo como mesmo um potencial, um investimento com muito potencial, e sempre em articulação com os municípios. E para termos esse postal que existe aqui em Pinhel, não é? Claro, é importantíssimo mantermos as fachadas e procurarem sempre técnicos para auxiliar, seja na arquitetura, seja na área do imobiliário. Acho importantíssimo, porque somos nós técnicos que os vamos auxiliar e conduzir para aquilo que vai ser a otimização. Claro. E respeitar a pré-existência, inserindo sempre na minha área a criatividade, os materiais novos, que podem estar ali em perfeita harmonia com a pré-existência, e no caso da Sara, sem dúvida, encaminhar e ajudar
nessa simbiose entre municípios e os privados. Eu quero aprender mais todos os dias, porque Sim. todos estes enquadramentos acabam por ser uma novidade, não é uma novidade, mas acabo por aprofundar um bocadinho mais todos os dias, e então é uma forma de eu também enriquecer com estas conversas. Sim, tão bom. Mas eu vejo, e a minha percepção é de que existem cada vez mais, e estávamos a comentar ainda agora, casais que hoje em dia já não têm como propósito de vida ter uma casa e viver lá o resto da vida, até porque a vida muda, os desafios profissionais Exatamente. mudam, as pessoas na volta já estão a mudar de cidade por algum motivo, por alguma exigência profissional, a estrutura familiar muda, nascem mais não sei quantos filhos, entretanto os pais vêm viver, portanto a vida acontece e portanto cada vez menos há pessoas a conceber e a fazer investimento para uma vida. Isto para dizer que cada vez mais os casais acabam já por irem definindo uma estratégia no sentido de investir no imobiliário e não serem tão salário-dependentes. Exatamente. E ter outras alternativas de receita para aquilo que é o orçamento familiar. E quando um casal começa a optar por a diferenciação entre investir numa área fora da ARU ou dentro da ARU, acaba por ter estes determinados benefícios que do ponto de vista económico, da reconstrução, da reabilitação, acaba por ter essas vantagens. E, portanto, o objetivo desta conversa também era um bocadinho passar esta ideia a estes investidores, a cada vez mais investidores neste sentido. E uma das particularidades que eu acabo por achar também interessantes é que aquilo, e dada a configuração desses espaços, com os limites que eles têm, por natureza, a parte habitacional pode não fazer tanto sentido, dado as exigências que esta comunidade hoje em dia tem, mas a alteração ao uso desses edifícios como transformar em serviços ou em comércio pode ser uma forma muito otimizada de rentabilizar. Até porque se nós começamos a fazer uma reabilitação urbana de um edifício A, o edifício B, o edifício C, estamos ali a regenerar um tecido urbano, sem dúvida, que acaba por ancorar outro nível de desenvolvimento económico também. Exatamente. E os municípios, por aquilo que é a minha percepção, têm cada vez tido mais em conta isso e acabam por atrair o desenvolvimento socioeconómico destes centros urbanos e acabam por ganhar todos, não é? Por preservar todos. Acaba por ser, se calhar, um desafio aqueles edifícios mais precários dos 50 e tal herdeiros, não é? Exatamente. O município, cada um dos municípios depois acaba por ter uma estratégia quando olha para o seu tecido urbano e zonas ARU para essas dificuldades. Sem dúvida, podemos ver isso aqui no município de Pinhel. ARU, para quem nos ouve, podemos dizer é a área de reabilitação urbana, que é o limite que cada município tem do centro histórico e zonas mais adjacentes, não é? Edifícios adjacentes que possam ter um potencial histórico, património, é a área de reabilitação urbana. Aqui vemos isso. O município de Pinhel podia, e acontece noutros municípios, mas este para mim é mesmo um exemplo, podia ter feito uma biblioteca municipal de raiz, maravilhosa, nova, e não. Comprou, adquiriu um edifício existente, reabilitou e trouxe pessoas para o centro histórico. Isso aconteceu com as torres do castelo, aconteceu com a falcoaria. A falcoaria podia estar noutro espaço qualquer. Não, está no coração do centro histórico porque é ali que faz sentido levar as pessoas de Pinhel, as pessoas do distrito, os turistas, trazê-los novamente para cá. É a tal âncora que a Sara estava a dizer e muito bem. Há uma âncora, os municípios investem e a partir daí os privados começam a investir também. Porque, havendo um investimento público, os privados sentem-se mais seguros, não é? Sim. Vamos comprar uma casa,
claro, compramos uma casa aqui, até porque não se sentem tão sozinhos. Fica uma tendência, Não fica é? traçada aquela tendência, olha, não é um investimento fora de padrão, Claro. é um investimento em que existe ali várias entidades e uma sincronização de forças para que haja uma dinamização daquele espaço. Exatamente, e nós temos bons restaurantes, temos três bons restaurantes, estamos a falar de um centro histórico com uma Também dimensão para mais atrair pequena. visitantes, Exatamente. para atrair utilizadores destes espaços. Claro. E os investidores privados, e creio que vêm muitos mais, falando agora de Pinhel, isso vê-se também na parte, eu agora estava aqui a pensar noutro programa que o município fez maravilhoso, que foi o IRU, foi com o IRU, fez uma parceria com o IRU, que é o Instituto de Reabilitação Urbana Nacional, em que outras cidades do país optaram por fazer casas, construções fora para terem, são casas para determinadas famílias, para quem esteja interessado, fora da zona histórica. Pinhel adquiriu, o município fez uma parceria com o IRU para adquirir vários imóveis, todos na ARU, na área de reabilitação urbana, todas no centro histórico, para precisamente haver essa reabilitação e voltar a trazer vida para o centro histórico. Isso vai trazer outros investidores particulares, privados e uma nova vida, sem dúvida. Isso é extraordinário e é uma mais-valia, é aqui uma janela de oportunidades também. Joana, a conversa é deliciosa, são particularidades muito técnicas e aquilo que esta nossa conversa e estas nossas dicas com aquilo que nós estamos a conversar seguramente não dispensa que um investidor se dirija a um município e acautele e fale com um profissional técnico para aquilo que é o seu imóvel, que seguramente há de sempre ser muito específico. Já de si só, já falámos de todos os condicionalismos físicos, também hão de ter seguramente de ir à procura dessa informação que é absolutamente específica e, portanto, nada daquilo que possamos estar aqui a lembrar-nos de alguma particularidade vai ser uma regra aplicável e, portanto, cada caso há de ser um caso a ser ali estudado, como dizia, mas seguramente do ponto de vista da realização pessoal, porque eu estou a falar com a Joana, cada obra é uma realização pessoal. É. Sem dúvida, eu adoro ser arquiteta, adoro entrar nos edifícios falando de reabilitação, se fosse construção de raiz, é chegar ao espaço, viver o espaço, senti-lo e imaginar logo toda a construção. Nos edifícios já existentes, eu confesso que não consigo escolher entre construção de raiz e reabilitação, mas tenho um fraquinho especial pela reabilitação, porque adoro ver a história dos edifícios, perceber quem viveu antes nos edifícios, como é que os respirava, não é? E depois imaginá-lo já todo, como a nossa visita ao imóvel que a Sara falou, imaginá-lo já todo com outra vida. Para mim é extremamente gratificante poder fazê-lo e visualizar tudo noutra dimensão já construído e depois poder fazer esse acompanhamento e ver as ideias transformarem-se em realidade e isso poder ajudar as pessoas que nele vão habitar, ou neste caso que dele vão usufruir. É gratificante. É muito gratificante, sem dúvida. Isso nota-se a léguas ouvindo a Joana falar. Portanto, nota-se perfeitamente que existe aqui um amor colocado em cada projeto, seguramente. E pessoas como a Joana são pessoas necessariamente eleitas pelos investidores. E aproveito aqui que é o investidor que tenha ali um desafio, que não sabe muito bem o que é que há de fazer ali com aquele imóvel, pode perfeitamente dirigir-se a um técnico, a um profissional da área ou inclusivamente à Joana para cautelar algumas particularidades
trocar ideias e perceber como dar nova vida àquele edifício. Como é que um investidor ou alguém que tenha uma propriedade que seja particular e que esteja com esse desafio de o que é que aquilo dá, às vezes subavaliando aquele património, porque existe às vezes, daquilo que é a minha percepção, às vezes as pessoas acabam por não ter muito bem a percepção de valor de aquilo está a cair, o telhado é preciso, aquilo está a ter determinados custos e às vezes não há investimento porque existem ali outros fatores emocionais, existem ali e às vezes existe ali uma cotação privada errada daquilo que é um valor, precisamente porque não se disponibilizam às vezes a trocar ideias com um profissional, não se disponibilizam a sequer fazer algum investimento e conseguir um retorno muito mais otimizado. E, portanto, onde é que podemos encontrar a Joana? Em redes sociais? Onde é que podemos encontrar o seu trabalho? Dar alguma consulta a algumas obras que tenha? Como é que um investidor pode ir ter consigo? O mais fácil é através da rede social do Instagram, joanacorreiasaraiva.juma. Podem entrar em contacto comigo, tenho lá os meus contactos e podem ver também parte, claro que é uma parte muito pequenina, muito reduzida dos trabalhos, mas tanto de construção de raiz como de reabilitações. Através do Instagram é o mais fácil sempre, porque sim, hoje em dia é tudo muito mais prático, não é? E depois falamos por WhatsApp, mostram-me os espaços, eu visito e a partir daí tudo flui. Ou então falam comigo que eu levo. Era o que eu ia dizer, dizer agora. Ou então falam com a Sara, ou eu acho que é muito importante, cada trabalho é o trabalho de equipa. Sim, porque sempre. Eu posso ter a parte técnica e criativa toda, mas eu não tenho conhecimentos que a Sara vai poder auxiliar e apoiar os investidores, não é? Na parte toda do imobiliário. E acho que aí é importantíssimo. Aliás, daquilo que é a minha função, a minha premissa sempre é ouvir o cliente, perceber qual é o ponto e porque é que ele chegou ali. Porque às vezes ele já chegou ali com premissas erradas. E, portanto, às vezes, ouvir o cliente e perceber o que é que está mais a fundo antes dele decidir partir para o investimento, pode ser um melhor enquadramento antes de, ok, é para fazer isto, então vamos falar com um profissional da área. E eu confesso que antigamente, ou há uns anos, não havia tanto este apoio, se calhar por falta de conhecimento, por desconhecimento, de se recorrer à parte do imobiliário. E agora estou mesmo a confessar isto, mas se formos ver nos Estados Unidos, isto já acontece imenso. Uma pessoa quando quer investir, logo vai ter com um gestor, não é? Que vai ser o seu braço direito no investimento. Sim. Neste caso a Sara. E eu acho que é importantíssimo. E depois, eventualmente, a partir da Sara, a Sara é que procura os técnicos, é que procura os espaços. Nos Estados Unidos, e vemos imensos programas sobre isso, não é? É verdade. É sempre com a parte do imobiliário que vão ter. E a partir daí é que flui realmente, a procura dos imóveis. Eu acho que o trabalho da Sara é muito importante. E temos que, um bom enquadramento. Temos que abrir um bocadinho nesse sentido de não ver o imobiliário como vai vender ou vai comprar a casa. Não, é um parceiro. É um braço direito muito importante. Cada vez mais é uma área que acaba por ser cada vez mais profissionalizada, porque não é só abrir portas. Exatamente. Acaba por estarmos aqui numa evolução em termos de profissionalização mesmo na mediação imobiliária, mas o objetivo é fazer um bom enquadramento daquilo que é as necessidades e daquilo que são as preferências do cliente. E ir à raiz, ir perceber o que é que o levou ali, porque é que ele está a decidir investir, quais é que são as premissas, porque ali não no outro lado, é acabar por solucionar melhor
aquilo que é os objetivos do cliente e contribuir para a sua estratégia de investimento, a sua estratégia de reabilitação urbana, a sua estratégia pessoal e, quiçá, familiar, que cada vez mais é familiar, e, portanto, a reabilitação urbana é uma opção para um bom investimento imobiliário, se devidamente acautelada, com técnicos profissionais e devidamente acompanhado pelas pessoas certas. Exatamente, Não é? Sara. Joana, foi delicioso. Aproveito para convidar para subscreverem o canal. Vamos ter mais algumas dicas de imobiliário, mais convidados desta notoriedade e que agregam verdadeiro valor a quem nos está a ouvir lá em casa. Joana, não sei se quer dar mais alguma dica. Quero agradecer, obrigadíssima, Sara. Foi uma conversa maravilhosa mesmo. Obrigada. É muito bom podermos partilhar estas ideias, porque nos ajuda a crescer, ajuda-nos a evoluir. Sim. E partilharmos também este conhecimento, esta paixão que temos pelo que fazemos também com as outras pessoas e assim as podermos influenciar para também elas fazerem parte desta evolução. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu, Joana. Foi um privilégio esta conversa, tê-la aqui, ter conseguido termos aqui a oportunidade de estar neste espaço tão maravilhoso e um agradecimento muito especial também ao município de Pinhel pela evolução que tem tido, pelo desempenho que tem tido, na preocupação inclusive na reabilitação urbana, seguramente com o seu contributo. Joana, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos em casa. Obrigada.